essa caminhada na magistratura, já são 26 anos, me permitiram ver muitas coisas, mas muito mais de modo bastante intenso, Dr. Paulo. Na vara de violência doméstica, onde eu atuo atualmente, desde 2011, lá em Tubarão, e é um problema que permeia a sociedade, mas que é um problema, de certa forma, ignorado. Assim como o Dr. Paulo mencionou que muitas vezes se faz de conta que não existe o preconceito, se fecha os olhos ao preconceito que é latente na nossa sociedade, da mesma forma a violência doméstica ela passa por esse viés. Então, para que iniciemos nossos trabalhos, eu pediria que tocasse um áudio número 1, por favor. Só ressalvando que são gravações extraídas de processos, então a qualidade não é excepcional, mas pode passar, por favor. Polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. Meu marido estava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixei meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Eu tô aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se dê rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Eu preciso de ajuda, meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Vem embora perto do banheiro. Boa noite. Boa noite. É da polícia militar? Isso mesmo. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou um dia 10 horas, quase me matou na minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu me queria tudo. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. A violência existe, ela está entre nós. Esses áudios foram gravados pela Polícia Militar de Santa Catarina, são áudios obviamente reais, de pessoas que ligam para o 190 buscando ajuda. E eu coloco essa, que eu sei que é impactante, depois nós vamos ter alguns outros também na mesma linha, mas para chamar a atenção. É muito bonito falar a teoria, trazer aqui o que é a Lei Maria da Penha, vamos falar sobre isso também, mas eu acredito que mostrar a realidade é uma forma de chamar a atenção para o problema, que ele existe, de fato, sobretudo porque a tratativa da legislação brasileira em torno da violência doméstica é relativamente nova. É relativamente nova no Brasil, né? A legislação brasileira sempre foi tímida no combate à violência doméstica. E, até pouco tempo atrás, tivemos, e ainda temos em alguns rincões do país, a ideia de que a violência doméstica ela é justificada, ela pode ser praticada em nome da honra do homem, né? Inclusive, se conseguiam absolvições no tribunal do júri, principalmente no tribunal do júri, de homicídios de mulheres baseados nessa alegação de lavar a honra do homem com sangue, né? E, aos poucos, essas coisas vêm mudando e a lei trazia, de fato, muitos aspectos que incentivavam essa discriminação. Basta ver que o Código Civil de 1916 ele diferenciava o homem da mulher, fazia com que o homem fosse o chefe da sociedade conjugal, dava esse papel ao homem, dentro de uma ideia que, claro, na época era vigorante do patriarcado. Só que isso vem arraigado na sociedade, não é fácil mudar essa realidade, né? Então, aos poucos, né, isso foi sendo mudado. Com a Constituição Federal de 88, nós tivemos uma pretensa igualdade, que vem se consolidando ao longo do tempo, mas estamos ainda muito longe de atingir o ideal nesse sentido. Mas, ainda assim, mesmo com a Constituição Federal de 88, a legislação brasileira continuou tímida nesse sentido, né? Nós tivemos, apesar disso, em 94, a adesão do Brasil ao Pacto, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, mas, mesmo assim,
apesar do Brasil ter aderido à convenção, chamada Convenção de Belém do Pará, nós continuamos tímidos na questão da legislação a respeito da violência doméstica no Brasil. Bastando ver que, até pouco tempo atrás, uma lesão corporal, uma ameaça, que são crimes de menor potencial ofensivo, mesmo que praticados contra a mulher, eram considerados crimes leves e admitia-se, inclusive, a possibilidade da transação penal e o pagamento de cestas básicas, enfim, era uma coisa muito simples, saía barato, né? Enchia a mulher de porrada e ia lá no fórum, fazia uma transação penal, pagava uma cesta básica, prestava serviços comunitários e ficava tudo muito que bem. Esse paradigma mudou com a Lei Maria da Penha, né, a partir da adoção da Lei Maria da Penha, em 2006, e, a partir da Lei Maria da Penha, começou a dar uma visibilidade diferente para esse problema da violência doméstica, tanto que uma pesquisa diz que, dos entrevistados, uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, 98% dos pesquisados já ouviram falar na Lei Maria da Penha. Ou seja, sabe-se que existe alguma coisa que protege ou que pretende proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Apesar de que é necessário reconhecer que, mesmo com a Lei Maria da Penha, continua ainda a haver muitos problemas, sobretudo porque muita gente considera, inclusive, essa lei como uma lei inconstitucional, porque protege só a mulher, porque isso, porque aquilo. O Supremo já disse que não, que é uma lei constitucional, e que a ideia dela, né, da Lei Maria da Penha, é justamente desnivelar essa desigualdade notória que há entre homens e mulheres. Ainda na esteira dessa evolução histórica, nós tivemos recentemente, em 2015, uma alteração no Código Penal que incluiu não o crime de feminicídio, como alguns pensam, mas a qualificadora do feminicídio, que veio justamente para dar também uma outra visão a respeito do crime de morte praticado contra mulheres, né? Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, acerca da Lei Maria da Penha, alguns destaques, né? Como todos sabem, ela tem esse nome por conta de uma vítima de violência doméstica, Maria da Penha Maia Fernandes, que foi alvo por 2 vezes de tentativa de homicídio, e o Estado brasileiro ele demorou 18 anos para chegar à resolução do caso, para julgar o caso. E, por conta disso, o Brasil foi, inclusive, condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, pela demora na tramitação do processo. O ex-marido dela acabou sendo condenado, mas 18 anos depois. E essa é uma questão que precisa ser trabalhada ainda hoje, né, a efetividade do processo, já que existe um processo criminal que ele tem um andamento mais célere, mais rápido, a fim de que a impunidade não dê a sensação de que não acontece nada com aquele que agride sua mulher. A Lei Maria da Penha trouxe não só um aspecto positivo, que é a questão de avanços no sentido da proteção da mulher, mas principalmente trouxe essa visibilidade diferente para o assunto, uma visão diferente para essa questão da violência doméstica. Até então, nós não tínhamos essa visão diferenciada, porque tudo caía em uma mesma vala comum. Então, principais características da Lei Maria da Penha faz com que a violência contra a mulher deixe de ser um crime de menor potencial ofensivo. Então, hoje, essa é uma questão pacífica. Inclusive, o Supremo, decidindo sobre isso, disse que, inclusive, a lesão corporal ela não depende de representação da vítima, a ação penal é pública, incondicionada. Ela abrange vários tipos de violência, violência física, sexual, também a violência psicológica, patrimonial e o assédio moral. Ela estabeleceu mecanismos de proteção à vítima através das medidas protetivas de urgência e, recentemente, foi feita uma alteração na Lei Maria da Penha, introduzindo o artigo 24A, que criou o crime de descumprimento de medidas protetivas. Porque até essa alteração havia uma discussão na jurisprudência, e já consolidada no sentido de que não se tratava de crime de desobediência o sujeito descumprir a ordem judicial que mandava que ele ficasse longe da mulher. Então, o STJ, não sei por que cargas d'água, acha que isso não é crime. Ou vinha achando, nosso tribunal aqui da mesma forma, em algumas câmaras, 2 câmaras entendendo que sim, 2 que não, mas vinha prevalecendo o entendimento que não era crime. Então, essa celeuma ela deixou de existir, é o artigo 24A, que trata de crime, inclusive estabelecendo que só o juiz pode arbitrar fiança nesses casos.
Mas, mesmo assim, nós temos que reconhecer, e a prática mostra isso, que nós não temos ainda mecanismos eficientes de controle do cumprimento das medidas protetivas, né? Nós temos algumas iniciativas isoladas aqui no Estado e em outros locais do Brasil, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que a Polícia Militar faz um acompanhamento das vítimas que estão sob medida protetiva, um acompanhamento mais próximo. Temos no Espírito Santo o botão do pânico, que é um aparelho eletrônico que fica com a vítima da violência doméstica que está com medidas protetivas, justamente para que ela acione a polícia no momento de descumprimento da medida protetiva, e o aparelho ele também grava o ambiente, o que está acontecendo no ambiente, porque, claro, o homem agressor ele tem um viés de transferir à vítima a responsabilidade pela agressão, né? E também no descumprimento da medida protetiva é muito comum essa transferência. Ela que me chamou, fui lá ver o filho, e assim com a gravação do que está acontecendo, essa alegação ou essa negativa de descumprimento ela cai no vazio. Mas são, como eu disse, iniciativas isoladas e que teriam que ser ampliadas. Nós temos uma forma de fiscalização que é o monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira, mas ela ainda não tem assim a abrangência, o alcance que nós gostaríamos, né? Tanto que até hoje eu apliquei esse monitoramento em um caso apenas, consegui fazer em um caso, que era um sujeito notoriamente descumpridor de medidas protetivas, tanto que eu decretei a preventiva e depois nós colocamos ele sob monitoramento. Mas é algo muito burocrático, ainda não tem assim um alcance ainda amplo. Também a Lei Maria da Penha estabeleceu redes de atendimento às vítimas, né, tanto no âmbito da União como no Estado e principalmente nos municípios, o que ainda é incipiente, mas já existe, né, através dos CREAS. Nos municípios é feito um atendimento a vítimas de violência doméstica, mas penso que precisaríamos ampliar isso. Também trouxe a previsão de implantação de varas de violência doméstica. Isso não vem sendo atendido. Santa Catarina, por exemplo, para ficarmos aqui na nossa casa, nós temos hoje uma vara que é especializada em violência doméstica, que funciona aqui na capital, e hoje tramitam nela em torno de 4.000 processos, entre ações penais e medidas de proteção. E, no Estado, nós temos 3 varas que são de competência mista, que é a minha, em Tubarão, Chapecó e aqui em São José, que são varas de violência doméstica, mas que também abrange o Juizado Especial Criminal, ou seja, nós atendemos também os processos dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, o Estado de Santa Catarina ainda não efetivou, na prática, a Lei Maria da Penha nesse sentido, tanto que comarcas grandes como Lages, Criciúma, Joinville, Blumenau, por exemplo, não têm varas especializadas. Os processos de violência doméstica ficam destinados a uma vara criminal. No que diz respeito à violência doméstica, o artigo 5º da Lei Maria da Penha estabelece o que é a violência doméstica, que, para efeitos da Lei Maria da Penha, e ela traz um aspecto importante, que é a questão do gênero, né? A Lei Maria da Penha ela cuida da violência de gênero, aquela violência que é praticada em razão do gênero feminino da mulher ou da pessoa, né? Porque essa questão do gênero também, às vezes, abrange pessoas que não são biologicamente mulheres, mas que se sentem mulheres e, portanto, também abrangidas na Lei Maria da Penha. Essas violências elas podem ser físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais ou morais. Na prática, o que a gente mais vê é a violência psicológica e a violência física, né? 90% dos nossos processos são por ou lesão corporal leve ou por ameaça, que são crimes de penas pequenas, é verdade, mas são a maioria. E alguma violência moral também, porque normalmente a ameaça de morte, ou a ameaça de incendiar a casa, que é outra ameaça muito comum, ela vem recheada também de adjetivos de puta, prostituta, vagabunda, vadia. Então, também há uma violência moral que, às vezes, é até pior do que a própria agressão física. Esse é um aspecto importante. Nós recebemos lá, às vezes, mulheres que estão destruídas, não fisicamente, mas psicologicamente, pela ameaça e pela desconstrução dela como pessoa.
Né? Isso não é algo que ocorre em uma semana, às vezes são situações de anos. Né? Ontem mesmo eu deferi uma medida protetiva em que o casal está casado há 35 anos. 35 anos. E agora ela tem 55, ele 55, e ele colocou na cabeça que ela traiu. Traiu e mostrou um vídeo, inclusive o vídeo foi lá para o processo, de uma mulher mantendo relação sexual, e ele viu que tem uma pinta nas costas dessa mulher, que está ali no vídeo, que, eu, obviamente, no exame da prova tive que assistir, né? A gente tem que se deparar com esse tipo de situação. É notoriamente uma mulher bem mais nova do que alguém de 55 anos. Mas ele colocou na cabeça que aquela, e mostrou inclusive para os filhos, essa aqui é a tua mãe, essa vagabunda, etc, etc. Então, essa questão da violência psicológica, da violência moral, ela é muito grave e ela precisa ser trabalhada também com bastante ênfase, muito mais, como eu disse, a própria violência física. E eu chamo a atenção em relação à questão da violência de gênero. Claro que não vamos aqui estender essa discussão ou falar profundamente sobre esse assunto, porque isso demandaria só essa questão da violência de gênero, uma palestra só para isso. Mas, basicamente, né, em palavras bem rápidas, a violência de gênero é aquela que prepondera, né, o domínio de um sobre o outro. Então, há, historicamente, por questões culturais, por questões psicológicas arraigadas na sociedade, aquela ideia de que o homem é superior à mulher. Né? Você vai lá na Bíblia, você vê isso, e alguns até justificam, isso está na Bíblia, então tem que ser assim. É uma coisa absurda. A própria legislação, como eu disse no início, incentivava essa desigualdade, né? Quando, até 1964, 62, algo assim, a mulher casada era considerada relativamente incapaz, né? Ela dependia de autorização do marido para praticar atos na vida civil. Então, com o Estatuto da Mulher Casada, isso mudou. Até 1934, o voto feminino não era admitido. Depois foi admitido parcialmente, até que em 1946 é que a mulher foi efetivamente admitida sem restrições a votar. Então, essa construção da igualdade ela é paulatina, ela não é fácil. E o Brasil, como bem colocou o Dr. Paulo Brincas, né, um povo amistoso, um povo alegre, não é nada disso. Não é nada disso. Nós somos um povo extremamente preconceituoso, extremamente tradicionalista, né, e isso está arraigado na cabeça masculina de que a mulher é um ser inferior. Eu vejo isso todos os dias lá na vara de violência doméstica. Quando eu faço a audiência, né, e vou ouvir o sujeito e ele começa a se justificar por que agrediu. Primeiro que ele diz que ele foi agredido, né, 95%, e às vezes até pode ter sido, não vou dizer que não aconteça. Mas ontem eu vi uma estatística aqui de 2000 não lembro agora, mas, enfim, houve 50 e poucos homicídios de mulheres na região da Grande Florianópolis, e 6 de mulheres contra homens. Então, a desproporção é bem evidente. Né? Então, os homens eles tendem a criar essa aura em torno deles, no sentido de que a culpa não é deles, né? Ou porque a mulher desobedeceu, ou como esses dias um processo que eu julguei, bateu porque o almoço não estava pronto quando Sua Excelência chegou em casa. Então, são coisas que a gente vê ali no dia a dia, que tem muito disso. Né? Essa questão de que a mulher, não, ela que tem que fazer o almoço, ela que tem que cuidar do filho. Se o filho chora, a culpa é dela, então apanha, e assim vai. Né? Então, essa questão do gênero, ela passa por essa questão da dominação do masculino sobre o feminino, né? Ou de uma dominação, não necessariamente do masculino sobre o feminino, porque hoje é ponto pacífico na jurisprudência, na própria doutrina a respeito da matéria, que o sujeito passivo, ou melhor, o sujeito passivo da violência doméstica tratado na Lei Maria da Penha é sempre a mulher ou alguém que se identifique com o gênero feminino. Né? Nós tínhamos até pouco tempo atrás um processo de uma mulher transexual, inclusive que usa o nome social, e foi identificada desse modo no processo, justamente porque se identifica com o gênero feminino e foi agredida pelo namorado. Mas também no polo ativo nós podemos ter como agressores
ou como agressoras uma mulher. Acontece também. Né? Nós temos casos lá entre mãe e filha, por exemplo, mas aí sempre nós vamos analisar se há uma preponderância desta filha em relação à mãe. Às vezes uma mãe idosa que não consegue dominar, controlar aquela filha, que acaba se sobrepondo à mãe, pode haver a incidência da Lei Maria da Penha. Uma situação em que entre duas mulheres que têm um relacionamento homoafetivo, da mesma forma, já tive lá uns 2 ou 3 casos, mas sempre procurando identificar se aquela que agrediu digamos assim, que exerce o poder dominador, dentro também aqui de uma ideia de que alguém está dominando na relação, que alguém está se sobrepondo na relação. E, às vezes, você, num casal de mulheres, você identifica isso de modo muito claro, porque, muitas vezes, esse que é agressor, né, essa mulher agressora, melhor dizendo, ela se identifica tanto com o gênero masculino que, se você observá-la, você vai ver ali um homem. As roupas, o corte de cabelo e tudo. E isso acaba se transferindo para a questão da violência também, para o modo de agir, não é só a feição, a forma como a pessoa se coloca socialmente, mas no próprio modo de agir também, e se torna um agressor. Então, vejam como isso está, de fato, arraigado da nossa sociedade. Então, vocês poderiam ver um pouquinho de água, por favor? Então, a violência de gênero que importa aqui para nós e que vai fazer incidir a Lei Maria da Penha é a violência de gênero em contexto doméstico ou em que tenha havido alguma relação de afeto entre as pessoas envolvidas. Então, nem sempre o fato de ter havido uma agressão doméstica envolvendo uma mulher vai fazer incidir a Lei Maria da Penha. Essa agressão entre irmãs, por exemplo, é uma situação... Muito obrigado. É uma situação... Agressão entre mãe e filha, agressão entre irmãs, a gente tenta identificar justamente se há essa preponderância. Se não houver, não incide a Lei Maria da Penha e aí vai para a legislação comum. Algumas estatísticas rápidas aqui. Nós tivemos em 2016, que é o último mapa da violência que foi divulgado, 4.645 mulheres foram mortas, né? Mas não necessariamente todas em contexto de violência doméstica. Esse é o número total de mulheres mortas em homicídios, né? 4.645. E, segundo o mapa da violência de 2015, 27% das mulheres foram mortas dentro de casa, o que não significa necessariamente que tenha sido também em contexto de violência doméstica, né? Pode ser que tenha sido um roubo, algo dessa natureza, e a mulher morreu dentro de casa. Mas isso nos dá, em média, e aqui o Brasil não tem uma estatística segura e confiável a respeito dessa questão, porque muitos homicídios contra mulheres, mesmo realizados ou ocorridos no contexto de violência doméstica, são registrados como homicídios comuns, né, não como feminicídios ou com a qualificadora do feminicídio, e por isso não se tem assim um número exato. Mas se estima hoje que são em torno de 1.000 a 1.500 mulheres mortas por ano no Brasil, dentro da tragédia, que são os 60 mil homicídios que nós temos registrado nos últimos anos, em média, anualmente, o que é um número muito grande, né? Daí, mais de 3 mulheres por dia mortas por seus companheiros, maridos, ex-namorados, ou seja lá o que for, né? Então, é um número preocupante. Em Santa Catarina, até agora, em números gerais, né, nós tivemos esse ano, até julho, até agora início de agosto, 59.395 registros de violência doméstica contra a mulher. Esse dado eu obtive com a Secretaria de Segurança Pública. Já tivemos esse ano 14 feminicídios consumados em Santa Catarina e 46 tentados. Então, é um número também bastante expressivo, sobretudo considerando que nós somos um estado, dentro da realidade brasileira, com uma das menores taxas de homicídio no Brasil. E desses 59 mil registros, como eu disse anteriormente, a grande maioria deles são os crimes de ameaça, a injúria e a lesão corporal, que são, diria, 90% dos casos de violência doméstica contra a mulher. Alguns mitos e verdades sobre a violência doméstica, rapidamente, né? O primeiro mito: mulheres fortes e independentes livram-se facilmente da violência. Não é bem assim que funciona. E nós sabemos que
a violência doméstica ela está arraigada em todos os níveis sociais, só que os níveis mais elevados, as chamadas classes A e B, registram menos. Né? Não porque ocorra menos violência, não penso que seja isso, penso que seja por uma questão de, talvez, vergonha, talvez a exposição, talvez o fato de que, numa família supostamente melhor estruturada, se consegue resolver isso internamente, sem a necessidade da intervenção das autoridades, mas essa é uma situação de bastante perigo, porque a violência ela tende a piorar. Ela tende a piorar. Então, a violência doméstica pode, sim, e, de fato, atinge todos os níveis sociais. Um outro mito, a vítima não abandona o homem porque é apaixonado ou por sua escolha. A verdade é que, na realidade, e essa é uma questão também que é difícil de entender, a mulher apanha, às vezes, por 20, por 10, por 15, por 20 anos, e por que ela não sai dali? Ela não sai por uma série de fatores. Pode ser uma vinculação emocional, uma dependência emocional, uma dependência financeira, tem a questão dos filhos também, que precisa ser considerada, porque muitas vezes a mulher fica naquela situação. O homem é o provedor, ela não tem uma profissão, às vezes é aquele marido que nunca permitiu que ela trabalhasse em casa, trabalhasse fora de casa, e aí simplesmente ela pega os filhos pela mão e sai caminhando feliz. Não é assim que funciona. Então, por isso, muitas vezes a mulher é agredida seguidamente e também por medo. Né? O medo é poderoso nesse sentido. O medo faz com que a mulher fique presa àquele homem, porque ela sabe que, se ela terminar, a chance de ela morrer é grande. Né? E aí isso nos remete ao outro mito: a separação resolve o problema do casal e os conflitos são normais nesse momento de separação. Não, esse é o momento mais perigoso em uma relação abusiva, porque quando o homem percebe que a mulher rompeu o vínculo ou tenta romper o vínculo, aí é que ele se torna ainda mais violento. Sobretudo aqueles homens possessivos, né, que, enfim, que acham que a mulher é dele, é propriedade dele e ele a domina. Pediria ao nosso amigo lá que colocasse o áudio número 2, que espelha um pouco essa questão. Só que briga por ciúme não era só nesse dia, era todos os dias. Se nós íamos no mercado, eu não podia olhar para o lado, porque ele dizia que eu estava olhando para alguém. Se algum homem, algum recinto que eu estivesse ou na rua olhasse para mim, ele largava a minha mão e virava a cara, porque a culpa era minha se alguém olhasse para mim, tu entende? E ele sempre me disse que eu nunca mais ia ser de outra pessoa, que eu não ia ser de ninguém, que eu ia ou morta. Tá? E a minha mãe, ele sabe onde é que a minha mãe mora, e o meu filho, ele dizia que eu ia morrer agarrada com meu filho. Ele ameaçava o meu filho, eu não sabia. Eu vi ele ameaçar o meu filho na minha frente, dizendo, na mesma semana, eu acho, ou uma anterior. E eu sei que a hora que ele sair, ele vai vir atrás de mim. Eu sei. Quando ele me bateu, ele foi solto em 6 dias. E agora, se ele é solto, eu vou fazer o quê? No dia ali, a senhora lembra se antes de pegar a faca ele agrediu fisicamente a senhora? Não, ele não agrediu fisicamente. A Ele primeira iniciou coisa, com a facada? a primeira já foi na barriga, dali eu caí. Aí eu disse, pelo amor de Deus, eu chamei ele de amor. Eu disse, pelo amor de Deus. Eu disse, amor, pelo amor de Deus. E ele me encheu de soco. E a senhora sabe onde é que a senhora estava no momento que foi Sei, esfaqueada? na salinha, bem na frente da porta, na salinha da Mary Kay. Tá. E a senhora ele jogou a senhora no chão? A senhora estava Não, na ele raiva, me a deu senhora uma estava em facada pé? na barriga, assim, e torceu naquela ali, eu já caí. Aí A senhora uma estava mão em ele pé? dava... Tava. Estava em pé nesse Eu momento? não acreditei, as pessoas perguntam assim, ai, por que não saiu correndo? Porque eu não acreditei, entende? Esses foram 3 recortes de um depoimento de uma vítima de tentativa de feminicídio que ocorreu lá em Tubarão no ano passado. O sujeito está preso, né? Aquele medo dela é justificável, porque tinha essa questão da obsessão, como ela referiu ali, de que ele dizia que ela não seria de mais ninguém, etc., etc. Tanto que ele não deu só essa facada na barriga, ele não só deu a facada na barriga, como ele torceu a faca, como ela mencionou, isso foi demonstrado no laudo pericial. E depois, ela já ferida gravemente no abdômen, ele desferiu várias outras facadas por outras partes do corpo, e ela, depois de 30 dias de UTI, ela conseguiu sobreviver, mas hoje com algumas sequelas, sobretudo a sequela psicológica.
Então, esse áudio ele retrata um pouco essa questão que parece que é algo assim distante, que não acontece, mas que é real, né, dos homens obsessivos, e esses são os mais perigosos. São aqueles que não se conformam com o término do relacionamento, que se sentem desprezados, que se sentem traídos naquela questão da dominação que eles acham que devem ter ou que têm sobre a mulher. E isso se torna ainda mais evidente quando ela começa um novo relacionamento. Aí é que a situação de perturbação, a perseguição, ela começa a se intensificar. Então, o simples término do relacionamento não significa que a mulher estará livre ou a salvo da violência doméstica. Depois nós temos que uma outra situação, se a própria vítima pediu a revogação da medida, é porque não há perigo. Há perigo. Nós tentamos lá, sempre que a mulher vai até o juizado, nós fazemos um atendimento dela, investigar se ela quer revogar a medida protetiva, porque realmente não há mais uma situação de perigo, ou se ela está com medo, ou se continua havendo ameaças e, por isso, ela vai lá retirar o processo, porque é uma situação também de... A vítima, às vezes, não consegue perceber o perigo no qual ela está inserida. Então, a respeito disso, eu pediria ao nosso amigo que colocasse o áudio número 3, por favor. E como é que ele se porta em casa contigo? Ele é calmo, é violento? Calmo. Eu que sou meio envaretada de vez em quando. Ele costuma beber? Não. Ele usa droga? Não. Só o cigarro e é difícil beber cerveja. Não tem mais perguntas, Celeste. Como é que ele lhe trata em casa? Ele é calmo? É calmo. Eu que sou meio envaretado, é outra característica da vítima de violência, o fato de ela achar que ela provoca a situação. Às vezes, dentro de uma discussão, uma briga, pode ocorrer um descontrole, enfim, mas é uma situação não muito comum. Mas aí eu coloquei esse áudio por quê? Porque a mulher diz ele é calmo, ele é tranquilo, ele não bebe. Primeiro que ela mentiu porque ele usava droga e bebia também. Mas o fato é que 5 meses depois que ela prestou esse depoimento, ela estava morta. Então, essa é a voz de uma mulher que já partiu para outro plano, e pior que isso, junto com ela, foi a criança de 8 meses que ela esperava, filho do sujeito, que a matou justamente porque achava que a criança não era filho dele, né? Então, ele foi condenado, já foi condenado, está cumprindo pena, e não só por esse crime contra ela, mas por uma outra tentativa de homicídio contra essa mesma vítima, e sempre com a mesma característica, o enforcamento, né, a esganadura, que foi a situação em que ela veio a falecer, foi também uma situação de esganadura. E aqui ela estava prestando depoimento num processo em que ele respondia por ter agredido uma ex-companheira, que era justamente para demonstrar que era uma pessoa calma, tranquila, e quem a vilã na história era a ex-companheira, a quem ele tinha também esganado. Então, ele era um homem que sempre esganava suas mulheres. E essa é uma característica, aliás, da violência doméstica. Eu tive até agora ali em Tubarão, nesse período que eu trabalho ali, em torno de 6 ou 7 casos de homicídios de mulheres ou tentativas, e nenhuma delas com arma de fogo, ou faca, ou estrangulamento, esganadura, ou paulada. Então, é um crime de ódio mesmo. Quer dizer, não basta enfiar a faca, ainda tem que torcer, porque aí você garante que vai morrer, mas não morreu. Um outro mito: o agressor é louco, sociopata, alcoólatra ou viciado. Não. Normalmente é um homem comum, uma pessoa que está aqui entre nós, que na empresa ou no local onde trabalha é uma pessoa tranquila, é bem visto, é trabalhador, é profissional. E, às vezes, as pessoas vão até o fórum, vão lá prestar depoimento, dizendo isso. Não, mas ele é tranquilo, ele é gente boa, não acredito que ele tenha feito isso. E aí, mais um áudiozinho, estamos caminhando para o final, que é o áudio número 4, por gentileza. Só alertando que ninguém morreu, tá? Nesse áudio. Cala a boca agora! Tá ficando louco? Cala a boca! Tá ficando louco? Não tô ficando louco! Eu não tô dentro do que é teu, tô dentro do que é meu. Ah, tá! A gente tá conversando de outra coisa que não tá resolvendo. Então eu fico bem quietinha, tá? Tá, então nós vamos, por isso que é por isso. Ah,
Ai, foi tudo sucesso que Vai chamar a polícia. Olha, não. Chama a polícia. Não, grita desse Vai jeito. chamar a polícia. Tô sempre tinha gritado O desse dia jeito. que vocês botarem aqui o pé aqui dentro, que é meu, que eu ficar tudo motor certo. Pode ter certeza, não foi agora, cara. Pode ter certeza. Tá dizendo que é meu. Por favor, se retira. Mas é teu. Não, é isso lá. Beleza? Então tu não fala mais de mim, tá? Vai dar uma merda que tu vai te fuder. Não, tu Vai vai lá, se vai fuder, te fuder. tu. Vai se fuder, tu. Deu, mãe, por favor. Ô, o menino tá chorando, tem que pegar o menino não. Quer ver? Ai, 50. Duvida de mim. Tá louco? Mariela, eu tô gravando tudo aqui, a polícia vai ver tudo isso. Ai, meu Deus. Calma, não chora. Não chora, tá? O sujeito é um mecânico. Trabalhador, foi casado com essa mulher por vários anos. E aí, de repente, ele pega uma motosserra e sai. Claro, não matou ninguém, graças a Deus, né? Mas é uma situação de pavor, né? É uma pessoa comum que, se você encontrar na rua, ou aqueles que o conhecem não intimamente, vão dizer, não, mas ele não seria capaz de fazer isso, né? Então, só para mostrar que esses áudios eu trouxe justamente para mostrar o quanto a violência doméstica ela é grave, né? Os filhos, né, que é um outro mito, os filhos não são afetados pela violência, eles são fortemente afetados pela violência. E crianças que vivem em ambientes domésticos violentos tendem a reproduzir isso, os meninos se tornarem agressores e as meninas agredidas, porque acham que isso é o normal. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E aí chego ao final da minha fala, esperando não tê-los cansado, remetendo-os ao título da palestra, né? Que é um mito mais forte, digamos assim, da violência, que é o da roupa suja se lava em casa ou em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente precisa meter a colher. Seja intervindo numa situação de violência que esteja eventualmente acontecendo. Nós tivemos agora, recentemente, muito divulgado na mídia, o caso daquela advogada paranaense, que aparentemente foi jogada pelo marido da sacada do apartamento, né? Digo aparentemente porque o caso está em julgamento, não conheço o processo e o que eu sei é o que está na mídia, mas aparentemente ela foi vítima de homicídio, né? Até pelo fato de várias imagens mostrarem ter ocorrido uma violência anterior. E os vizinhos ouviram e escutaram a briga e ninguém aparentemente fez nada. Quando a polícia foi chamada, finalmente o fato já havia, infelizmente, acontecido. E assim é por aí, né? Nós, às vezes, nos deparamos ou sabemos de uma situação de violência na nossa própria família e, justamente porque achamos que isso tem que ser resolvido interna corporis, dentro da própria família, acabamos não interferindo. Eu acho que nós precisamos repensar essa postura, sobretudo porque ele é um problema que afeta não só as famílias consideradas unicamente, mas a sociedade como um todo, quanto isso custa em termos de gasto. Não estou nem falando da questão só da agressão em si, mas do quanto isso representa em termos de mulheres que estão afastadas do trabalho, que são afastadas por problemas psicológicos, problemas e a própria morte, né? Enfim, o que isso afeta os filhos, enfim, toda a família. Então, a minha fala aqui hoje foi no sentido de que nós façamos uma reflexão a respeito desse ponto, que é grave, que é intenso
e que precisa ser discutido e enfrentado de modo muito forte, porque, senão, nós vamos continuar daqui a 5 anos falando das mesmas coisas, daqui a 10 anos falando das mesmas coisas. Agradeço mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui, Dr. Paulo, na Casa da Advocacia Catarinense. Muito obrigado à minha irmã pelo convite. E meu sogro, que está acompanhando, pelo menos 2 pessoas vão me aplaudir, o que é bom. E muito obrigado a todos.